Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de William Faulkner e o Som e a Fúria aqui no canal. Não se preocupem porque não é o vídeo final. Isso fica para o domingo que vem, eu ainda não terminei de ler, faltam ainda o último capítulo, o apêndice, então é a leitura intermediária, que hoje é um pouquinho diferente, eu vou trazer mais dúvidas para vocês, vou dividir minhas dúvidas com vocês e eu espero que vocês me ajudem respondendo. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Se não gostarem também, o dislike tá valendo, acho que o YouTube gosta disso, enfim. Participem, é isso. Bom, o Som e a Fúria. Preciso voltar na biografia do William Faulkner para começar a colocar minhas questões para vocês. Isso porque eu não disse que ele foi roteirista em Hollywood. Sim, ele trabalhou 10 anos para ganhar dinheiro mesmo, né? Isso é assumidamente o que ele fez, né? Ele que vinha de uma família tradicionalista, mas que se empobreceu ao longo do tempo, então ele tinha que ralar, né? E os primeiros livros dele, incluindo o próprio Som e a Fúria, demoraram aí para render uma graninha para ele. Então ele foi para Hollywood. E ele nem curtiu tanto isso, acho que muitos escritores até são roteiristas, mas não se adaptam muito, é uma questão de gosto, né? Mas, para o meu namorado, e hoje eu vou citar muito ele, porque a gente estava discutindo momentos antes de eu gravar esse vídeo, então tem um quê aqui das opiniões dele. Ele acha que o Som e a Fúria tem essa pegada de roteirista dele, que é uma pegada didática até, que segue essa coisa como se a gente estivesse vendo um filme. Vocês concordam com isso? Eu concordo, acho que 95%. Eu acho que em alguns momentos tem uma pegada bem roteirista mesmo, mas tem outras que ele subverte as ordens, assim, sei lá. Que vocês acham? Eu acho que essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, fluxo de consciência. Eu achei, se vocês já leram os 2 primeiros capítulos, que ambos eram marcados por essa técnica do fluxo de consciência. Mas meu namorado discordou e eu acho que aí ele tá certo. Ele falou, até uma primeira parte do Benji não é fluxo de consciência. Ele narra o que ele tá vendo naquela mentalidade dele lá de 3, 5 anos de idade, né? É uma simples narrativa que tem os saltos cronológicos a todo momento. Mas não é fluxo de consciência. Mas sim, na parte do segundo capítulo do Quentin, aí sim, é fluxo de consciência. Sabe que eu acho que ele tá certo, vocês concordam? Bom, tanto é que aqui eu acabei de ver uns vídeos aí que ele se inspirou nesse segundo capítulo bem no James Joyce e nesse livro aqui, Retrato do Artista Quando Jovem, que rola um belo fluxo de consciência. Bom, de fato, o segundo capítulo com certeza é fluxo de consciência. O que eu não tenho certeza é se no primeiro isso rola ou não. E eu queria saber a opinião de vocês. E aí, o que mais que eu tinha para perguntar? Tinha mais uma questão para perguntar para vocês. Que eu queria contar, que eu falei numa das biografias dele, mas eu queria ressaltar isso, porque vai ser explicação para a próxima parte. Ele tinha 2 livros que ele não abandonava, assim, estava sempre com ele. O primeiro deles era Shakespeare, e dá para entender porque está no título do livro. O Som e a Fúria vem de uma frase de Macbeth, né? Então a gente já sabe disso. Agora, o segundo livro, eu comentei super en passant, então talvez vocês não tenham se atido a esse detalhe. Era o Novo Testamento. Ele sempre tinha um Novo Testamento junto dele. E aí vem a minha próxima pergunta, ou perguntas, se vocês concordam comigo ou não. E aí, gente, vem também dos títulos, mas dos capítulos. Quando você observa aquelas datas, né, e por que ele escolheu aquelas datas naquela ordem, eu acho que tem um simbolismo importante que ele fez de propósito, ele quis fazer assim. E aí eu vou começar falando da parte do Jason, que é um 6 de abril de 1928.
Vocês sabem quando caiu esse 6 de abril, nesse ano? Era a sexta-feira da Paixão. Estou falando do período da Páscoa, o fim da Quaresma, né? Que o William Faulkner escolheu para serem os títulos dos seus capítulos. Então ele começa, o Jason é 6 de abril, o Benji é o dia 7 de abril, que é o sábado de Aleluia, e por último, o narrador onisciente, que provavelmente é o próprio William Faulkner, né? É um 8 de abril, a própria Páscoa. Então estamos falando da Páscoa. Vamos lá para o Antigo Testamento. O que significa Páscoa no Antigo Testamento? Ele é o momento da celebração do povo israelita sendo libertado da escravidão. É isso que significava a Páscoa, a liberdade da escravidão. Se a gente vai para o Novo Testamento, o que significa Páscoa? É a transformação da morte em vida pela ressurreição de Jesus Cristo, né? A transformação, a remissão dos pecados do mundo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Mais ou menos isso, talvez seja muito mais profundo, mas veja, por que ele escolheu uma Páscoa? Vamos lá, então, para cada um desses capítulos e quem está narrando essa história. Eu vou inverter um pouco a ordem dos capítulos, porque o Jason começa no dia 6 de abril a narrar a história, né? O Benji, ele começou no dia 7 a narrar a história. Então, ele é o nosso segundo, cronologicamente falando. Jason, no dia 6 de abril, uma sexta-feira da Paixão. Gente, sabe que o nome Jason eu fui procurar, significa Jeová, Deus, aquele que salva, que em português pode ser traduzido como Jesus. E aí ele narra a história do ponto de vista dele, cheio de pecados do mundo. Ele é um racista, ele é preconceituoso em todos os níveis, né? Ele é machista, ele consegue reunir aí uma coleção de pecados que é memorável, todos justificados por ele, como ele mesmo diria, né? Mas ele desfila esses pecados do mundo numa sexta-feira da Paixão, quando Cristo foi crucificado, né, para salvar o mundo desses pecados. E Jason significa Jesus, né? Então ele está aí mostrando para gente os pecados de uma família, os dele, o de uma família que na verdade reflete uma sociedade, talvez o sul dos Estados Unidos ou talvez qualquer sociedade no mundo, né? Que William Faulkner escolheu a dedo aí cada um desses elementos, na minha opinião. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? É por isso que está aberto para discussão, por favor, argumentem. E aí vem o Benji, narrando no dia 7 de abril, sábado de Aleluia, um sábado santo, onde você se prepara para o renascimento, para a ressurreição, né? O Benji, que tem 33 anos, completa 33, nesse exato 7 de abril de 1928, né? Benji, que significa o filho da felicidade, o bem-amado, né? Esse nome foi trocado, ele não nasceu assim, ele chamava Mauri, mas era o nome do irmão, da mãe, e aí eles resolveram por bem trocar esse nome. Então no sábado de Aleluia é o Benji, esse bem-amado que é ingênuo, é puro de coração, ele só descreve as situações pra gente. Ele tem 33 anos, ele tem essa pureza, né? Afinal de contas, já passou a sexta-feira da Paixão, né? Teoricamente, esses pecados morreram aí. E aí a gente está se preparando para um renascimento, que vai acontecer nessa parte que eu não li ainda, que é a narrada pelo William Faulkner, e que vai dar aí toda a dimensão, vai fechar esses gaps da história pra gente, que é o domingo de Páscoa e sim aí esse renascimento. E aí o Quentin, ele voltou lá para o passado num 2 de junho de 1910, Quentin que é o quinto, ele
não era o quinto filho, mas a Quentin, ou a Quentin, né? É a neta, ela é a quinta, porque foram 4 filhos e ela nasceu em quinto lugar. Também pode ter outras razões. Qual é o tema principal do capítulo, né, do Quentin? É o tempo. Ele já de cara começa a desfilar teorias sobre o tempo, ele quebra os ponteiros de um relógio que continua fazendo tic-tac. E ele vai perseguir isso, ele fica obcecado pelo sentido do tempo durante todo o capítulo. E aí, eu acho que tudo isso tem muito simbolismo. Ele está deslocado no tempo, o quinto dessa história, que não é ele o quinto, mas sim a Quentin. O que o William Faulkner quis dizer com isso? Ele traz aí o debate do tempo no sentido de como a gente aproveita ele, como a gente vive a nossa vida, o que a gente faz do nosso tempo, né? E todas as implicações disso. Eu acho que é um livro muito reflexivo, né? Que nos leva à reflexão, muito interessante. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês começam a enxergar essas conexões que eu fiz das datas com a história em si? Eu tô viajando na maionese? Eu não sei, porque eu ainda não li os 2 últimos capítulos que são super importantes, porque eles vão fechar as questões. Eu tô prestes a entrar nele e se você tá como eu, anime-se porque no Jason já não tem fluxo de consciência, a leitura é muito tranquila, ele é irritante, né? Porque ele realmente traz à tona todos os pecados do mundo e dessa família e desse sul dos Estados Unidos ou de cada um de nós. Enfim, essas são as questões que eu queria trazer para vocês. Vocês veem essa correspondência com a Páscoa? Tem um sentido do Antigo Testamento e do Novo Testamento? A gente está falando de libertação, da escravidão da alma humana, né? Um renascimento. O que vocês estão enxergando disso tudo? Então é isso, ficam mais questões. Espero que eu não tenha dado nenhum grande spoiler aqui, eu acho que não. Vou deixar isso para o próximo domingo. Mas é isso. Deem suas opiniões e a gente se vê no próximo vídeo.